Olá, colegas, boa noite novamente. A conexão caiu na última live e acho que cortou um pedacinho do final. Eu estou de volta com uma nova temática para discutir com vocês como surgiu a corrupção no Brasil. Estou estudando sobre a corrupção há algum tempo para tentar entender como é que ela funciona, como ela surgiu. A corrupção é uma construção cultural, é um patrimônio cultural, ela já faz parte do nosso país, ela está embutida nas vivências de todos os brasileiros, absolutamente todos, aqueles que conseguem dizer não e aqueles que não conseguem mais dizer não, que já se acostumaram com o comportamento corrupto ou corruptível. Eu tenho dito sempre aqui nas redes sociais que 9 em cada 10 brasileiros é corrupto ou corruptível, não escapa, porque é um produto cultural. O produto cultural, ele faz parte do meio, ele é senso comum, ele também é fato social, ele é impositivo, ele é coercitivo e ele é contagiante de um certo modo, utilizando essa perspectiva. Ou seja, a criança não nasce corrupta, mas ela aprende observando o comportamento do adulto, desenvolve o comportamento corrupto. Então nós temos uma nação de corruptos. Nosso país é um país extremamente corrupto. A corrupção no Brasil não é um problema político, tão somente. Ela é um problema cultural. Ela é político porque está dentro da cultura e, por estar dentro da cultura, não importa em qual meio o brasileiro esteja, ele vai manifestar o seu comportamento desonesto e corrupto, porque é um produto cultural. E por ser um produto cultural, ele está impresso coletivamente, conscientemente e inconscientemente nas nossas ações e nas respostas que produzimos no cotidiano, nas relações sociais, no modo de agir, no modo de compreender o mundo, de transformar a matéria física em produto, de se relacionar com as outras pessoas. Ela está implícita em todos nós. A corrupção não é nova, ela é fruto, produto exclusivo. Escute bem, você nunca mais vai esquecer isso. Ela é fruto exclusivo da exclusão social. A corrupção é a filha mais velha das multifacetadas expressões da questão social. Ela é a mais antiga das expressões da questão social. Quando começou o Brasil, começou a surgir as multifacetadas expressões da questão social. A primeira que surgiu foi a da corrupção, quando um português pisou no solo brasileiro, trazendo um pedaço de espelho e trocou por uma botija de barro cheio de diamantes ou cheia de ouro. Trouxe um facão e trocou por um carregamento de peles, trocou por um carregamento de pau-brasil. A corrupção começou aí, pela exclusão social e pela expropriação do capital. Ela é a primeira multifacetada expressão da questão social. Como surgiu a corrupção no Brasil? Surgiu juntamente com a expropriação do capital brasileiro por parte dos índios e pela corrupção de quem veio de fora, trazendo consigo o comportamento cultural de tirar proveito da ignorância de outros, explorando sua capacidade de produzir bens de consumo, bens de valor, levando para a Europa. Então, a corrupção brasileira, ela é fruto da Europa. Ela veio da Europa, foi trazida para o Brasil e aqui se multiplicou. Continuando no processo de exclusão, o sujeito excluído, ele será corrupto, não importa quem ele seja. Não importa em qual país ele esteja. O sujeito excluído será corrupto e construirá em torno de si um comportamento corrupto. Porque para sobreviver, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. É por isso que a nossa espécie, ela permaneceu, ela sobreviveu e prosperou na Terra. Porque para sobreviver, um ser humano é capaz de comer o outro, literalmente. A gente viu aí alguns filmes em que aviões caem nos lugares, vários filmes que são baseados em fatos reais, em que os seres humanos, para não morrer, eles escolhem entre os grupos mata e come para sobreviver. Praticam canibalismo para não morrer. Então o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Um indivíduo excluído será capaz de qualquer coisa para sobreviver. Será capaz de qualquer coisa para providenciar o necessário para sua família, para conseguir um conforto, um luxo, para conseguir um celular, para conseguir um carro, para conseguir um emprego, para conseguir algum benefício. 9 em cada 10 brasileiros hoje é corrupto. E aquele que não é, faz parte dos 10% que são abastados. Não quero dizer com isso que gente rica não é corrupta. Na verdade, são os piores. Quanto mais rico,
mais corrupto, infelizmente. Mas sobra aí 1% que, apesar de ser corrupto, escolhe não praticar a corrupção. Escolhe porque, dentro da sua consciência, não se sente bem com a resposta dada por alguma construção, às vezes até religiosa, às vezes até com princípio religioso. Então, continuando com nossa discussão a respeito do nascimento da corrupção, vamos pensar o seguinte: os navios negreiros foram para a África já estava contaminada pela corrupção, de um certo modo, porque já era um país que vivia constantemente em guerra e também já estava sendo invadido pela Europa, dos homens brancos. Trouxeram as pessoas escravizadas da Europa para o Brasil e aqui tiraram o seu patrimônio cultural, tiraram sua identidade, tiraram seu idioma, sua família, sua nacionalidade, seu pertencimento. O mais pior de tudo foi a retirada da identidade. O sujeito ficou sem identidade, passando fome, trabalhando de graça, falando um idioma que ele não compreendia ou sendo tratado como um animal por pessoas que não entendiam o que ele dizia e muito menos ele entendia o que essas pessoas diziam. Então ele teve que aprender a dar um jeitinho para sobreviver. Tudo isso levou às construções culturais da corrupção. Então é uma construção. No Brasil, a cultura do estupro é cultural, o comportamento do estupro é cultural, a cultura da utilização do castigo físico para a educação infantil é cultural, a defesa da corrupção no Brasil é cultural. Então nós vemos hoje que surgiram aí mais de 500 fake news na internet, promovidas, desenvolvidas por aqueles que dizem defender o político que não tem nenhum, que não é corrupto. Então eu assumo o comportamento de corrupto para dizer que o meu político não é corrupto, produzindo fake news contra o adversário, corrupção, aceitando suborno, corrupção. Hoje o judiciário brasileiro está subornando os presos com fé que já foram condenados através da delação premiada, utilizando um instrumento de corrupção. Eu corrompo o preso para ele me contar o que houve. Se é verdade o que ele vai contar, não importa muito não. Então a delação premiada é um instrumento de corrupção. Hoje nós temos um instrumento de corrupção dentro das igrejas evangélicas. É aquele que diz assim: olha, me traga, se você trouxer o seu dízimo, Deus vai te abençoar. Se você trouxer a tua oferta, Deus vai prosperar a tua vida. Não existe hoje nenhum recinto, com raras exceções de algumas evangélicas sérias que realmente vivem o que está na Bíblia, mas 99% delas pregam corrupção do tempo todo dentro das suas igrejas. Quer ver uma das grandes coisas que aconteceu em 2016 e 2017, que revela o grande grau de corrupção das igrejas evangélicas e fez muito sucesso, foi um hino chamado Sabor de Mel. Esse hino, Sabor de Mel, deve ter nascido lá, para quem acredita na existência de inferno aí, nasceu dentro do caldeirão de Satanás, lá no inferno, e veio para a terra para poder enganar as pessoas. Essa é a música mais corrupta que já aconteceu na história do Brasil. Essa música é uma música que prega corrupção no início e no fim, transformando Deus no dono de um mercado que vai pegar o teu próximo e fazer ele passar vergonha, vendo que você é melhor do que ele. Não tem humildade, não tem solidariedade, não tem altruísmo, não tem amor, não. Só vingança, destruição e morte para quem não te ajudou. Então essa música aí revela o nível de corrupção que existe no Brasil. Saiu de dentro da igreja, né? Construíram aí, fez sucesso, tocou no Brasil todo mundo enchia a boca para cantar. O povo brasileiro adora tudo que tiver relacionado com a corrupção, o povo brasileiro cresce logo o olho para cima. Quem compartilha fake news é tão corrupto como quem criou a fake news. Porque você é igual ladrão que não roubou, mas que receptou a mercadoria roubada, né? Então você compartilhou, você é a mesma figura de linguagem daquela pessoa que compra o celular roubado, daquela pessoa que compra um bem que pertenceu a alguém e que foi surrupiado dessa outra pessoa. Você não teve a responsabilidade de averiguar, de verificar, de pesquisar aí no pai dos burros, no Google, para saber se a notícia era verdadeira ou era falsa. Simplesmente você, dentro da sua corrupção pessoal, você disse: nossa, encontrei uma forma de falar mal de quem eu não gosto, ou do político que eu não quero defender, ou daquele político que eu quero falar mal. E aí você já lança ligeiro, não precisa saber se é verdade ou não, só basta que atenda a sua necessidade.
Basta apenas que satisfaça a sua... E eu estou falando aí dos dois lados, porque não é de um lado só. Infelizmente, as denúncias que têm aparecido aí aparecem mais de um lado, mas do lado de cá também tem, né? Do lado da esquerda também tem muita gente corrupta, na verdade a maioria, porque se eu estou dizendo aqui que 9 em cada 10 é corrupto, então está em todo lugar. Aí você me pergunta, tem assistente social corrupto? Tem, muito. A maioria, na verdade, né? Eu posso ser corrupto, eu estou induzido pelo inconsciente coletivo a ser corrupto. Mas eu posso fazer uma escolha e não ser corrupto. Na minha mente pensar, será que é isso que eu estou fazendo realmente é interessante para a coletividade? E pensar de uma forma a não ser corrupto. Hoje, no Brasil, não tem um único partido que não seja corrupto. Todos eles, não institucionalizando a corrupção. Na verdade, deixa eu refazer aqui essa fala. Não são os partidos que são corruptos, são as pessoas. Existem muita gente corrupta no Brasil hoje dentro dos partidos, porque a instituição não é corrupta, né? Quem são corruptos são as pessoas. E essas pessoas corruptas que estão dentro desse partido acabam induzindo aos ignorantes, incautos, rasos e superficiais a dizerem que partido A ou B é corrupto. Enquanto você está dizendo que partido A ou B é corrupto, o verdadeiro corrupto não é corrupto, porque a culpa é do partido, não é dele, porque foi o partido. Então, aí a gente chega de novo na delação premiada. O judiciário é corrupto. Por que o judiciário é corrupto? Porque o judiciário utiliza um instrumento de corrupção. Eu corrompo através de um bônus o preso para que ele me forneça uma delação premiada. Se ela for verdade ou não, isso não importa. Porque a delação ela só tem valor se ela vier acompanhada de uma prova material. Ou seja, a delação serve como dar indícios de onde procurar uma prova material. Fulano disse que foi assim tal dia em tal lugar. Eu vou lá procurar a prova. Se eu encontrar a prova que combine ou que confirme a delação, então a delação teve serventia. Se eu não comprovar com uma prova material, a delação é simplesmente um instrumento de corrupção. Falei do judiciário, vou falar do executivo. O executivo no Brasil é um instrumento de corrupção pelo seguinte, em muitos casos, decretos são criados pelo presidente para atender única e exclusivamente uma parte da sociedade. A gente poderia falar de várias questões, né? Mas eu não vou me atentar ao fato. Quando um projeto atende uma determinada parte da sociedade sem levar em conta a discussão do restante da sociedade, isso é um projeto de corrupção. Vamos falar então do legislativo. Quando o legislativo ele luta em prol apenas de uma bandeira e transforma essa bandeira como uma máxima, ele também está agindo de forma corrupta. Pensemos assim, por exemplo, o Estatuto da Família, que exclui as outras famílias, que foi criado aí, está em pauta de discussão, e várias outras questões. Vamos falar então do sistema militar brasileiro, né? do Exército brasileiro, das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, né? Muita gente dizendo aí que a solução para o Brasil é o Exército, a Marinha. Então está dizendo aí que... Recentemente eu vi aqui num grupo do WhatsApp que eu administro, que quem tem que administrar a fiscalização das urnas é o Exército, né? Essas pessoas esquecem que existem hoje 11 generais processados no Judiciário Militar por corrupção. Que só em 2017, 517 casos de corrupção foram denunciados no Judiciário Militar. O Judiciário Militar é tão corrupto quanto o Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário, quanto a sua igreja. A mesma coisa. Quanto o Serviço Social. Porque a corrupção é cultura. É um procedimento cultural, é um comportamento cultural. Ela está em todos os lugares. Você pode dizer não. Você pode reconhecer isso e todos os dias dizer não, começar a combater de fato a corrupção está em todos os lugares. Quer ver uma coisa bem simples? Quando o político bate na porta da pessoa para pedir voto, o que é que ele diz? Ele já abre logo um sorriso para pedir alguma coisa. Corrupção. Quando é o mais honesto das pessoas, dos eleitores, o mais honesto dos eleitores não é aquele que pede coisas, mas que também se prostitui, que também se vende, dizendo, se o senhor me der um emprego, eu voto no senhor. Não deixa de ser corrupção. Continua sendo corrupção. Então a corrupção está no CRAS, ela está no CREAS, ela está no NASF, ela está no CAPS, ela está aqui na página Serviço Social Brasil, num bocado de gente que vem dar
risadinhas aí. Nos comentários, se você rolar os comentários aí, você vai ver comentários corruptos, defendendo político corrupto, dizendo que não é corrupto. Eu defendo político, tenho um posicionamento político ideológico? Tenho, mas eu não tapo só o capaneiro dizendo que o cara não é corrupto, porque todos eles são. Quando você... se o político não for corrupto por ação, ele é por omissão, porque ele está no partido, e no partido há um monte de pessoas corruptas que o obrigarão forçosamente a também ser corrupto. Se puxarmos a ficha de qualquer um deles, todos eles, nenhum deles vai escapar de ter recebido, nem que seja por meio do partido, dinheiro que veio de alguma empresa que comprou algum favor daquele partido para aprovar alguma licitação ou algum contrato empresarial. Então, o político que não for corrupto por ação é por omissão ou por conveniência ou por participação. Não escapa nenhum deles. O brasileiro que não for corrupto por ação e por omissão, das duas uma, ou porque ele escolheu lutar com muita força contra um fato social estabelecido, contra uma força cultural da sociedade muito forte para ser honesto. No Brasil, ser honesto é quase impossível. É praticamente impossível ser honesto nesse país. Porque ser honesto, se você for honesto aqui nesse país, você é tratado como tolo, como otário, como Zé Mané, como aquele que todo mundo tira proveito, como uma pessoa que não sabe aproveitar a vida. Aqui no Brasil, ser honesto não é digno de prêmio, de honraria. Aqui ser malandro, trapaceiro é que é bonito, é que recebe aplauso. É a pessoa que consegue colar na prova, que vai ser aplaudido. É a pessoa que consegue comprar um produto que valia 10 e vender por 20, que vai ser aplaudido. É a pessoa que consegue fraudar um contrato. É a pessoa que consegue tirar proveito das outras pessoas. Aqui tem aplauso para desonestidade, mas não tem aplauso para honestidade. É produto cultural. O brasileiro aprendeu a agir assim, em função das exclusões, da exclusão social. Então, as vulnerabilidades sociais, as fragilidades sociais tiveram uma filha chamada corrupção. A primeira multifacetada expressão da questão social é a corrupção. Como é que se combate a corrupção? Pela transformação cultural da sociedade. A sociedade precisa transformar a sua cultura. Quem é mais corrupto? Um eleitor de Bolsonaro ou um eleitor de Haddad? Nenhum. Botar na balança não pende nem para a esquerda, nem para a direita. Porque o povo é corrupto. Quem é mais corrupto? Bolsonaro ou Haddad? Nenhum dos dois. Os dois são iguais. Tanto um quanto o outro. Por quê? Porque estão num partido que aceita dinheiro de empresa para fraudar a licitação, para facilitar contrato, para trocar favores. Então, se eles não forem corruptos por ação, eles são por conveniência, eles são por participação ou por omissão. Todos eles. Então, você passar a conversa fiada em mim, que vota em A porque B é corrupto, ou que vota em B porque A é corrupto, só revela o grau da sua ignorância e da sua incapacidade intelectual de pensar o Brasil de fato como ele é, de conhecer o teu país como você deveria conhecer. Quem conhece o Brasil não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente escolhe um político, mas escolhe sabendo que todos eles são corruptos, por ação ou por omissão. A gente escolhe um posicionamento em função do serviço social. Não porque está com medo da homossexualidade, não porque está com medo do avanço das relações sociais, isso não tem como impedir, é natural, comum, vai acontecer querendo você ou não. A sociedade evolui. E graças a Deus que ela evolui. E essa evolução é natural e necessária para a sociedade. Não é porque você escolheu A ou B que o mundo deixará de ter homossexuais. Não é porque você escolheu A ou B que as políticas de assistência social serão perseguidas. Elas sempre serão. E nós temos aqui que ter um posicionamento para defender a ampliação dos direitos sociais, a ampliação das políticas públicas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num país em que 10% tem capital, 90% não tem. E porque 90% não tem, a corrupção só tende a aumentar. Porque esses que estão excluídos, estes que não têm capital, vão fazer qualquer coisa para conseguir ter algum capital. Se precisar roubar, eles vão roubar. Se precisar mentir, eles vão mentir. Se precisar vender o voto, eles vão vender o voto. Se precisar colocar água no leite, cultura muito antiga, vai colocar para poder sobreviver. Se precisar comer uma pessoa
praticar o canibalismo. A pessoa em situação vulnerável vai praticar o canibalismo. Em sã consciência, quem teria coragem de tirar a coxa de uma outra pessoa e colocar num espeto e assar para comer? Numa situação normal, ninguém. Coloque essa mesma pessoa sob pressão, numa circunstância de exclusão, de vulnerabilidade. Ela come com a boca cheia e ainda come chupando o tutano do osso e lambendo a gordura no canto, nos beiços, no canto da boca. Porque a diferença está apenas no grau de exclusão, na pressão ocasionada pela exclusão social. E Yamamoto fala muito bem sobre isso. As exclusões sociais, ou o resultado da exclusão social, produz o alienado de identidade ou alienado social. Se for alienado social, porque teve o direito violado. Se foi alienado da identidade, aí porque teve a sua personalidade transformada pelo processo de alienação. A corrupção no Brasil é sistêmica, ela está em todo o sistema. Quando eu vejo uma pessoa dizer a culpa da corrupção no Brasil é do PT, eu vejo na identidade dessa pessoa, no rosto dessa pessoa, um ignorante falando. Uma pessoa que não passa de um cabo eleitoral, direto ou indiretamente, de alguém, ou da igreja, ou da religião, ou de alguma ideologia superficial e furada. Porque a corrupção é patrimônio do brasileiro. Quando eu vejo uma pessoa dizer no regime militar não havia corrupção, foi o período mais corrupto da história do Brasil, foi o regime militar. Na verdade, a corrupção no Brasil sempre esteve aqui, né? Quando foi aí, por parte do Império, o Brasil deu calote em Portugal, ficou devendo a coroa, foi uma confusão para pagar. Enfim, a história aqui é de corrupção no seu nascedouro, continua assim. Não esperem vocês que vai mudar de hoje para amanhã. Não vai. Não vai. Não importa qual político assuma, a corrupção não vai mudar. Por quê? Assim de uma hora para outra, não. Porque ela é fruto da exclusão social. Para resolver a corrupção, deve-se paulatinamente combater a exclusão social, incluir todas as pessoas, para que as pessoas não tenham mais motivação para praticar atos corruptos. E a partir daí, somado com a segurança pública e com a coercitividade legal, corrigir por meio de penalidade aqueles que, mesmo sem ter motivo de ser corrupto, continuam sendo corruptos. Porque já está comprovado por vários estudos científicos que quando a exclusão social diminui e a igualdade social se estabelece, o nível de corrupção automaticamente diminui. É claro que tem a exceção, tem aquele que está nadando, que está bem de vida, que está com a vida resolvida e continua sendo corrupto. Tem a exceção. Mas, quando a cultura começa a ser desconstruída por meio da distribuição de renda, a tendência é que pais ensinem seus filhos por meio do exemplo, porque o ensino é mais por exemplo do que por palavras. Por meio do exemplo, ensina o filho a ser honesto. Muita gente diz, eu sou honesto, e diz para o filho, eu ensinei meu filho a ser honesto, mas só da boca para fora. Na ação, no exemplo cotidiano, é totalmente desonesto. Eu falei recentemente no curso que eu estava ministrando lá em Belém do Pará. Eu falei que a criança aprende com o pai até quando está dormindo. Às vezes o pai diz, meu filho está dormindo, não está escutando o que eu estou falando. Só que o inconsciente dele está ouvindo. Então, tudo que você disser ou fizer no momento que ele está dormindo, que o inconsciente conseguir captar, ele vai aprender a respeito do seu comportamento. Se você começar a mentir, se você começar a agir de forma irracional, gritarias, brigas, confusões, tudo isso é assimilado pelo comportamento da criança que escuta mesmo estando dormindo. Então, veja bem, o exemplo ensina. Nós vivemos numa sociedade em que a imensa maioria inventa indicadores sociais, inventa notícias falsas, falsifica imagens. Olha, gente, é só você pesquisar aí Fake News 2018, vocês vão ver mais de 700 fake news. E mais de 90% delas são só de um lado, do lado dos honestos, das famílias de bem, né? Família tradicional, família do homem de bem, que não sai das esquinas procurando travesti para desenvolver a sua atividade homoafetiva às escondidas sem que ninguém saiba. O número de homens casados hoje em dia que tem no Brasil que procura sexo homoafetivo é incontável, imensurável, inclusive dentro das igrejas. Né? Então isso também é parte da corrupção. O cara vive dentro da igreja, sabe que o maior mandamento cristão é o amor e só consegue odiar as pessoas
só consegue olhar as pessoas como se as pessoas fossem inferiores a eles, doentes, condenadas, desprezadas. Eu estou falando isso em relação à homossexualidade. Essa pessoa nunca soube o que é religião. Nessa pessoa não tem nada de Cristo nem de Deus. Nunca teve. E não me venha com essa conversa de doutrina não, que isso é papo furado. Então, dura explicar essas coisas. É muito difícil explicar, principalmente dada a rasura intelectual que a maioria dos brasileiros, né? Então, voltando para a questão dos falsos moralistas, né? Que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Nesse ponto aí, nós temos uma grande multidão de pessoas agindo dessa maneira. E eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, aí, né, das pessoas que, com todo respeito, são evangélicas. No momento que eu tenho que ser firme, duro, grosso mesmo, no absoluto termo da palavra, eu sou. Mas na hora que eu tenho que reconhecer, a religião tem feito muito pelo Brasil, em muitos aspectos também, a gente tem que reconhecer isso. Mas é importante lembrar o seguinte, e pensar o seguinte, por que 80% dos filhos de religiosos não querem seguir a religião dos pais? Vou deixar essa pergunta em aberto aqui, para vocês pensarem, né? Então eu costumo responder o seguinte, o fato de um filho conseguir absorver a religião dos pais já é um grande motivo de orgulho para os pais. Mas não é o caso de algumas religiões aí mais moralistas, fascistas, tendenciosas, controladoras, manipuladoras, em que 80% dos filhos não querem a religião dos pais. Boa coisa não é. Porque a gente sabe que, na prática, o filho segue o exemplo. Se o exemplo é ruim, ele não vai seguir. Outra questão que a gente precisa pensar, se vocês já assistiram os programas da Super Nanny, né? Os programas da Super Nanny, em que mostra a Super Nanny e várias outras profissionais da mesma área que trabalham com aquilo, com aquele tipo de programa, com aquele tipo de instrumentação, vocês vão ver ela trabalhando pais e crianças com problema de rebeldia. Então ela aplica o instrumento sobre a criança, não funciona. Quando ela aplica a instrumentação e a técnica sobre os pais, rapidamente ela soluciona o problema das crianças. Porque o problema não são as crianças, o problema são os pais. Resolveu o problema do pai, ou seja, aplicou a terapia, o procedimento, o método, a instrumentação, a técnica sobre os pais, automaticamente a criança também absorve a transformação que aconteceu nos pais. Então, nós temos aqui várias famílias que estão nos assistindo, que são evangélicas, espíritas, que são da Umbanda, né? Parabéns por você estar me assistindo e conseguir suportar tudo que eu tenho dito aqui. Eu não posso retirar o que eu estou dizendo, porque realmente penso assim e acredito que o Código de Ética, o Projeto Ético Político Profissional também vai nessa direção. É importante você pensar por que seu filho não quer sua religião, por que ele não quer pertencer, por alguma razão. Normalmente é por hipocrisia e demagogia mesmo. É o que Jesus chamaria de farisaísmo, né? A carga é muito grande que esses fariseus colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não querem conduzir, tocar nenhum dedo, né? Então, onde é que está o erro? Por que sua religião é tão boa, mas seu filho não quer segui-la? Está na religião? Não, a religião toda ela é boa. A religião é uma coisa boa. Eu tenho dito sempre isso aqui. A religião é uma das melhores coisas que o homem conseguiu inventar. Pena que ultimamente ele conseguiu estragar, né? Transformar num instrumento de tortura, de exclusão, de preconceito, de sofrimento para as pessoas, né? E isso tem prejudicado muito o serviço social. A gente tem sempre debatido isso aqui, mas no serviço social não tem que falar de religião. Tem que falar sim, aqui a gente fala de todos os assuntos, já expliquei para vocês, nós tocamos em todos os pontos, nós falamos de todos os assuntos. Então, a religião ensinou o brasileiro a ser corrupto. A escravidão ensinou o brasileiro a ser corrupto, né? A escravidão ensinou. A expropriação do capital provocada pelos descobridores ensinaram os brasileiros a ser corrupto. A escravidão ensinou os brasileiros a ser corrupto. Mas a religião também foi muito responsável por transformar os brasileiros em pessoas corruptas, né? Então nós vamos pensar o seguinte, né? Todo dia você chega lá na igreja para encontrar lá com um Deus que está esperando você levar um dinheiro lá para ele, para você entregar lá um dinheirinho para ele, né? Para ele poder te abençoar. Se você não der o dinheiro, ele não vai te abençoar.
Aí o sujeito já tem os dedos finos, enfia lá no bolso para procurar uma moedinha. Lá na carteira tem até um pacotinho, né? Vamos partir primeiro por esse princípio aí. Mas ele já recebeu tanta promessa lá na igreja de que ia acontecer isso, acontecer aquilo e aquilo outro, e nada aconteceu, porque Deus de fato não é dono de mercado. O mercado não é o mercado da fé, em que você paga 50 e leva uma benção, não tem nada a ver com isso. Mas o sujeito já está tão excluído que ele já ficou corrupto lá dentro da igreja. Então ele enfia a mão no bolso para procurar uma moedinha de 50 centavos. Ele tem nota de 2, tem nota de 5 reais, de 50, de 20 no bolso, né, na carteira, mas ele vai procurar a moedinha de 50 centavos, porque ele já não acredita mais no indivíduo que está lá na frente, dizendo que vai acontecer isso e aquilo, porque Deus de fato não disse. Ele está dizendo para tomar o dinheiro do outro, e o outro já percebeu que está sendo tomado, então ele já tem um tato para conhecer a moeda dentro do bolso. Não pode nem pegar de R$1, ele pega a moeda de 50 centavos ou de 20 centavos para colocar na salva ou no gasofilácio. Olha que palavra bonita, gasofilácio, né? É o bom de você ser mestre em teologia, porque você conhece todas essas nuances aí. E colocar lá a moedinha no gasofilácio. Então as igrejas mais sérias evangélicas do Brasil são aquelas que tiram oferta somente no dia de domingo, porque biblicamente a oferta só é para ter tirado um dia na semana, só no dia de domingo, somente no dia de domingo. Esse outro aí é tudo invenção para transformar a igreja em mais um instrumento de acumulação capitalista e em mais um instrumento de preservação e promoção da corrupção no Brasil. Inclusive nas mensagens, inclusive nas pregações, inclusive na ideia de que o dízimo é um escambo entre o homem e Deus para o homem ser abençoado. E a oferta também. E por aí vai. Então a corrupção ela está em todos os meios, nas trocas de favores, nos jeitinhos, na forma como fala com o filho. É comum você ver o pai, faça isso que eu te dou aquilo, né? Corrompendo o filho, né? Comprando o filho, subornando. Subornar o filho não tem problema, não faz mal. Nós somos brasileiros, pode subornar. Suborna com uma balinha, suborna aí com videogame, suborna aí com uma bicicleta, um celular, né? Agora não tem coisa melhor, instrumento de suborno melhor do que um celular, né? Bora subornar os filhos, porque ser corrupto no Brasil é cultura, é bonito, é chique, né? É chique subornar, corromper o filho dentro de casa, coisa chique. Não pode deixar de praticar a corrupção dentro de casa, todo mundo pratica corrupção, aí deixar praticar, o judiciário não pode, os militares não podem, né? Não pode. E aí, sou candomblessista, professor, parabéns, Hugo, por você ser candomblessista, é um direito seu. E como eu falo de todas as religiões, infelizmente, algumas vertentes do candomblé, tal qual o evangélico espírita, também se transformaram num instrumento de acumulação. A caridade, ela não é eficiente enquanto política pública, não é eficiente enquanto comportamento humano, a menos que ela venha acompanhada de acompanhamento, de orientação, acompanhamento de emancipação e protagonismo do sujeito. Se ela for caridade só por caridade, não passa de transformar o excluído num excluído permanente. E não é esse o interesse nem da religião e nem do serviço social. Então, se a gente for lá para o Antigo Testamento, nós vamos falar de corrupção e falar de dízimo. Vamos falando de corrupção no geral. O dízimo foi criado na Bíblia para 3 funções: para sustentar o sacerdote, para sustentar o ministério e para sustentar a obra social. O sacerdote, o ministério no que diz respeito à obra missionária, né? Então seria 33% no máximo para o sacerdote, 33% para a obra missionária e 33% para a obra social. Obra social para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Está lá na Bíblia. Cuidar deles. Aí abandonaram o social e abandonaram a obra missionária, com raríssimas exceções, e o dinheiro foi tudo para quem? 90%, 99% para a mão de um lobo vestido em pele de ovelha que se alimenta de gordura e lã e diz que é o bonzão. Vai tudo para a mão dele, né? E o resto? O resto fica aí, por aí, comendo ovo com farinha em casa, enquanto que o sujeito está andando de carrão zero, vivendo do bom e do melhor. Então não tem nada hoje mais corrupto do que religião no Brasil. Os religiosos todos eles são corruptos? Não, de jeito nenhum. Conheço pessoa religiosa que merece todo respeito, mas é um instrumento de corrupção muito forte que está acontecendo no Brasil. Está aí escancarado para todos verem. A corrupção é um produto cultural.
Félix está dizendo, sou evangélico da Igreja Presbiteriana do Brasil, e minha religião acima de tudo e qualquer coisa. Acima de tudo e qualquer coisa, você já disse que a sua religião está acima até de Deus, né? É triste você ter que dizer isso, né? Que você, numa frase, conseguiu afirmar e negar a sua religião ao mesmo tempo. Nunca me vejo fora do Evangelho de Cristo. Minha prioridade é amar o meu próximo e Deus acima de tudo. Você está se contradizendo. Você disse minha religião acima de tudo e depois disse sou assistente social com orgulho e amor, nem imagino longe do Evangelho. Pois bem, Raquel, você pode ser evangélica e pode ser assistente social, desde que você separe uma coisa da outra. E que a sua religião não esteja acima de Deus. Porque esse é o grande problema dos religiosos, é quando eles colocam a religião acima de Deus. Vamos lá. Professor, como faço para entrar no grupo? Depois eu falo, Hugo. Fala um pouco sobre o nosso código de ética nesse momento político. Então, nosso código de ética, nesse momento, a gente precisa pensar nos 11 princípios fundamentais do código de ética. São 11 princípios. Pensou nos 11 princípios, estamos pensando em um projeto profissional. Negou os 11 princípios e aí vem desenrolando todos os outros princípios do código de ética. Olha, os princípios do código de ética, eles têm função precisa. Eu vou comentar um pouquinho deles aqui, eu estou abrindo ele aqui no computador, para a gente comentar rapidamente um pouquinho ele, ok? Código de ética do assistente social. Vamos lá. Abrindo aqui, vou comentar um pouquinho cada um deles aqui. Reconhecimento da liberdade. Então a palavra liberdade como valor ético central e das demandas políticas a elas inerentes. Autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. De todos os indivíduos sociais. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Ampliação e consolidação da cidadania considerada tarefa primordial de toda a sociedade com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Então o serviço social é extremamente favorável à distribuição de renda. Posicionamento em favor da equidade e justiça social que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, inclusive sobre homossexualidade, inclusive sobre o medo da homossexualidade. Incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Garantia do pluralismo, por favor, não confunda pluralismo com ecletismo, que são coisas totalmente diferentes. Através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. A articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Eu falei sobre a incompetência profissional outro dia aqui, só faltaram me apedrejar. Exercício do serviço social sem ser discriminado nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. Então eu pergunto para você, a respeito do empenho no combate a todo tipo de preconceito, onde se enquadra o assistente social aqui que tem medo da homossexualidade, que tem medo do filho se orientar como homossexual? Não pode ser assistente social, não cabe. Onde está então a corrupção do assistente social? No fato dele não obedecer, não se submeter, não se aplicar ao projeto ético-político. Ou seja, quando você subverte, nega ou desrespeita o projeto ético-político, você está sendo um assistente social corrupto. E quando você cria um discurso em torno disso, você está também, além de ser um assistente social corrupto, por corromper o código de ética e o projeto ético-político,
você está corrompendo outras pessoas a seguirem o seu mesmo raciocínio. Então, além de corrupto, você também é corruptor de outras pessoas. Então, estou sendo bem claro, acredito que não está sendo difícil entender. Vamos ver a questão da interpretação. Sandra, por incrível que pareça, a forma de cada um interpretar os livros que formam a Bíblia tem sido muito mal lidas e pensadas. O que vejo é muita manipulação e lavagem cerebral. Sandra Ricken. Existem 2.549 versões de Bíblia e a maioria delas não concordam entre si. São divergentes e contraditórias no seu posicionamento. Além disso, existe o Antigo Testamento, que foi escrito exclusivamente para o povo de Israel, e o Novo Testamento, que foi escrito exclusivamente para aqueles que quiserem conhecê-lo e fazer um compromisso de obedecer. Quem não tem feito compromisso de obedecer não tem obrigação nenhuma de obedecer. As questões dogmáticas, confessionais e doutrinárias são outro ponto de interpretação, mas o ponto principal é esse. Quem não se comprometeu não tem obrigação de obediência, partindo das análises da perspectiva social. Antes de ser assistente social, Luana está dizendo, eu era muito religiosa, mas agora eu amadureci e respeito a religião de cada indivíduo, mas nunca esquecendo que eu mesmo tenho o meu direito de defender meu ponto de vista, de defender meu ponto de vista no momento certo, pois não sou assistente social 24 horas. Sou filha, irmã, tia, sendo assim. Pois bem, o seu posicionamento é válido desde que você respeite que neste grupo agora você está falando como assistente social, que este é um grupo de assistente social. Neste grupo, o que interessa mesmo aqui, Luana, é a opinião de assistente social. Suas opiniões pessoais não é do interesse do grupo, ok? Não é do interesse da página. E suas opiniões pessoais também não são do interesse do exercício profissional. E sendo um pouco mais ríspido, a forma como você justificou seu argumento dá a entender que de fato você não sabe separar sua vida pessoal de sua vida profissional. Do contrário, não tinha necessidade de você justificar que você não é assistente social 24 horas por dia. Eu sou assistente social 24 horas por dia. Você está assistente social não sei quantas horas por dia. Talvez umas 8. Ou talvez nenhuma. Aí depende de você. Infelizmente, tem assistente social que não aprende ou simplesmente esqueceram os princípios do Código de Ética. Anne, na verdade, existe um grupo aí variado. Tem aqueles que aprendem, tem aqueles que sabem o que é o Código de Ética, e tem aqueles que sabem que não sabem. Mas o pior deles é aqueles que sabem e que conhecem, mas que preferiram corromper o Código de Ética. Preferiram ser corruptos. Preferiram corromper o projeto profissional. Esses são pior do que aqueles que não sabem. Porque aqueles que sabem, pelo menos você ensina, mostra, e eles vão refletir, pensar e vão aprender. Agora, aqueles que sabem e preferiram corromper, esses aí é melhor mudar de profissão. Né? Resumindo, inadmissível, Tatiana está dizendo, um assistente social apoiar ideias preconceituosas, fascistas e homofóbicas. Infelizmente, isso é uma grande verdade, mas o comportamento de corrupção pregado pela ideia moralista implica o entendimento que um conceito moral é superior a um conceito ético. Infelizmente, isso é constante na igreja, nas igrejas. A religião não conseguiu entender ainda que a ética é mais importante que a moral. E só vive de moral. Moralismo, juízo de valor, fiscalização de comportamento, policiamento de comportamento. Enquanto a religião não entender que a ética é superior à moral, ela só vai de mal a pior. Só vai para a corrupção. E por que é mais importante para a igreja, para a religião, a moral do que a ética? Porque a moral permite que você tome conta da vida do outro. Então é a verdadeira casa de comadres, onde um toma conta da vida do outro. Um cuida da vida do outro. Um fofoca da vida do outro. Um fiscaliza a vida do outro. Se fosse pela ética, cada um cuidaria da sua própria vida. E daria muito mais certo. Teríamos muito menos conflitos e muito menos pessoas sofrendo. Porque o sofrimento ele é autoimposto. Muita gente sofre porque o que acha que a família vai pensar a respeito. Muita gente sofre por não se aceita em função de achar que os outros não vão aceitar, dirigido pelo moralismo. Então a moral pregada na igreja só gera sofrimento. A ética não gera sofrimento. Porque a ética persiste no entendimento de que eu devo cuidar bem da minha vida. E em função disso, estarei cuidando bem da vida do outro. O moralismo diz que eu tenho que cuidar primeiro da vida do outro para depois cuidar da minha vida. E isso é muito complicado.
Eu sou assistente social em construção, por isso estou aqui nesse momento. Seja bem-vindo, Rose. De vez em quando você aparece. Seja bem-vindo, viu? Então, nessa construção do entendimento entre moral e ética, na corrupção. Por que existe corrupção? Porque trocou-se a ética pela moral. A ética atende o desejo de todos, o bem comum da coletividade. A moral atende o dever, primeiro, da individualidade ou de alguns grupos específicos que têm concordância entre si. Ou seja, para que a moral se aplique, é necessário que todos concordem. Para que a ética se aplique, só é necessário que você concorde, porque ela é mais individualizada, atende a coletividade sem ferir a individualidade. A corrupção só tende a crescer quando a moral é superior à ética. Estou dizendo com isso que a moral não tem que existir? De maneira nenhuma. A moral é muito importante, ela é extremamente necessária, mas ela não pode ser superior à ética. O grande problema de hoje é que nós temos muita moral e nenhuma ética. Está todo mundo cheio de moral, vazio de ética. Um povo vazio de ética tende a transformar a moral em um instrumento de escravização, em um instrumento de opressão, né? E isso é o que tem acontecido hoje. Eu sou assistente social, também tenho uma religião e ambas aprendi a respeitar as diferenças, assim como o professor falou. Somos assistentes sociais 24 horas. Acredito que você é ético ou não, né? Bom, eu sou assistente social 24 horas por dia, né? Vai ser falado na corrupção dos partidos? Ô, Marilson, já falei na corrupção dos partidos. Na verdade, não existe partido corrupto no Brasil, né? Por quê? Porque nós não podemos institucionalizar a corrupção. Isso é tudo que os corruptos querem, que nós coloquemos a culpa na instituição pela culpa das pessoas. E assim eles serão isentos, assim eles serão inocentados da sua atitude, do seu comportamento. Por quê? A corrupção, além de ser crime, é um comportamento cultural, não é um comportamento institucional. Não foi o partido que foi cometer crime. Lá no partido tem gente supostamente honesta, ou menos corrupto, que não praticou corrupção ativa. Foi omisso, ou por ação ou por omissão. Não foi por ação, foi por omissão. Mas não é o partido que é corrupto, são as pessoas. Então, quando alguém diz que o partido é corrupto, já começou argumentando de forma errada. Desculpe, eu já tinha falado sobre este assunto. Continuando atendendo aqui, provavelmente os que apoiam trabalham em um jardim encantado. Eu não sei o que você quis dizer, Itala. Se puder fundamentar melhor, eu agradeço. Sempre estou aqui. Obrigado, Rose. Professor, por que o preconceito está enraizado na sociedade? Que o assistente social deva ser só mulher? Sofro um preconceito danado na minha cidade. Olha, Hugo de Leon, essa cultura de que só mulher pode ser assistente social, eu não acho ela uma cultura ruim. Na verdade, eu acho uma cultura boa. Eu me sinto muito bem enquanto sendo assistente social homem. Tenho sido muito bem tratado pelas mulheres. Elas não têm agido de preconceito comigo. Eu não sofri preconceito até hoje em função de ser assistente social. Eu acredito que seja por alguma outra razão. Eu acho que você está sofrendo algum juízo de valor em função de uma outra questão e está confundindo isso com ser assistente social. Na verdade, o que eu tenho percebido é que as mulheres até acham bom que tenham homens que sejam assistente social. E o contrário do que você tem, pelo menos é o que eu tenho presenciado, né? Eu tenho entendido que tem sido o contrário. Talvez você está analisando isso de um foco, reflita mais sobre isso. Não estou aqui julgando você e nem dizendo que você está errado, apenas que você reflita e tente pensar que de repente o preconceito tem uma outra raiz e não seja o fato de você ser assistente social, tá bom? Não conheço você, mas eu penso que talvez seja isso. Tatiana está dizendo, eu diria que existe muito falso moralismo, muitas pessoas se intitulando advogado de Deus em nome da moral e dos bons costumes. Veja bem, Tatiana, não existe falso moralismo. O moralismo em si já é falso, porque moralismo não é moral. A moral é quando você aplica um valor intrínseco a você mesmo. Isso é moral, é ótimo, porque ajuda você a controlar os seus instintos primitivos enquanto pessoa. Moralismo é quando você pega esse mesmo valor para aplicar quase que forçosamente ou coercitivamente sobre outra pessoa. Quando você quer obrigar outra pessoa a viver como você vive. Então, não existe falso moralismo. Existe moral e existe moralismo. São coisas diferentes. Mas eu entendi a sua colocação e agradeço pela sua contribuição. Eu ia compartilhar este vídeo, Carlos Wagner está dizendo, para alguns amigos extremistas.
mas eles teriam medo da verdade e iriam ignorar o vídeo para continuarem vivendo na mentira. Vou guardar para mim mesmo. Você está cobertíssimo de razão, Carlos Wagner. A corrupção brasileira estabelece que o povo brasileiro não é burro. E não é preconceituoso porque é burro. É preconceituoso porque é produto cultural de um comportamento de massa. Okay? Não é que eles não saibam o que seja preconceito, ou o que seja escravidão, ou o que seja desonestidade, ou o que seja uma fake news. Eles sabem. Eles agem assim porque foram condicionados a serem assim. E não estão dispostos a mudarem. Eles querem continuar sendo corruptos, eles querem continuar vivendo na mentira, continuar justificando suas ações. Vamos ver mais alguma contribuição? Bom, as contribuições abaixo encerraram. Eu também vou encerrar essa live. Muito obrigado a todos que participaram. Eu volto a qualquer momento para debater sobre outro assunto. Só fazendo uma revisãozinha bem rápida aqui para quem chegou depois. Então eu disse que a corrupção é a primeira multifacetada expressão da questão social, que nasceu como fruto da expropriação dos bens brasileiros a partir do descobrimento do Brasil, se agravou com a escravidão, se agravou com o regime militar e se agravou com o processo de exclusão social que aconteceu no Brasil. Ou seja, a acumulação capitalista gerou um número de pessoas excluídas que, para sobreviver, vão fazer qualquer coisa, aquilo que for necessário para a sobrevivência. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.